Pela graça de Deus, mais uma vez estamos de volta para compartilhar mais uma reflexão na palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E agradeço também, continuo expressando a minha gratidão a todos que estão nos acompanhando, curtindo e compartilhando as reflexões para a edificação, a nossa edificação mútua na palavra de Deus. Muito bem, nossa meditação hoje está baseada lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo de 1 a versículo 10, que trata daquele episódio em que Jesus lavou os pés dos discípulos logo antes ali de participar, celebrar a Páscoa e a primeira ceia. E eu quero só destacar, depois podem ler o texto, e eu quero destacar uma expressão que ele disse para Pedro. Ele lavou os pés dos discípulos e ali Jesus ensinou duas lições. Uma explícita, que é a nossa missão como servos de Deus, é de servir. Ele era Senhor, e como Senhor, ele deveria ter os pés lavados. Mas ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele disse, assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Não o ato cerimonial ali, né? Mas o exemplo de servir. Como ele disse, que eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos, né? Pelas pessoas, né? Pelos pecadores, aqui nas minhas palavras. Muito bem. A lição implícita é a que está no que ele disse para Pedro. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, ele lavou dos discípulos, né? Foi lavando e chegou em Pedro e ele disse, Senhor, o senhor não vai me lavar os pés. Isso nunca vai acontecer. Que isso, né? Aí, eu falando aqui na minha forma de parafrasear, né? Muito bem. Mas Jesus disse, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não é meu discípulo. Aí Pedro ficou chocado e disse, não, senhor, então faz o seguinte, não lava só os pés, lava também a minha cabeça e as mãos. Aí Jesus diz para ele, nós temos aqui, versículo 10, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, né? E diz, mas não todos, aí referindo a Judas. Muito bem, qual é a mensagem implícita que Jesus quis mostrar aqui? Quando ele diz que vocês já foram lavados, já tomamos banho, né? Não falando agora na questão aí da salvação. Ele está dizendo o seguinte, que quem já aceitou ele como Salvador, é seu discípulo, nasceu de novo, creu nele, essa pessoa já passou pela experiência da justificação, da salvação, em que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, né? Porque a palavra de Deus mesmo diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o pecado, né? Toda injustiça. Muito bem. E diz também na palavra de Deus, lá em 1 João, que nós podemos ler depois, que diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos lava de todo o pecado. Então, toda pessoa que é um cristão verdadeiro, nasceu de novo, tem a divina semente do Espírito Santo habitando em si, essa pessoa sofreu o banho da justiça divina, da graça de Deus. Então nós somos lavados dos nossos pecados e recebemos aquela vestimenta branca, pura, da justiça de Cristo. Fomos justificados, perdoados. Muito bem, mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que a palavra aqui, a expressão pés, a metáfora, pés fala de andar, andar fala de conduta, do nosso viver cotidiano. E nesse viver cotidiano, mesmo que nós somos salvos, libertados dos nossos pecados, purificados, no nosso envolvimento cotidiano com as pessoas, no dia a dia, às vezes praticamos algumas ações e atitudes que não são pecados. Vou mostrar isso depois. Não é pecado aquilo que nós praticamos. São o que a Bíblia chama de falta.
E a palavra de Deus mesmo disse, João disse, se você ver algum irmão praticando alguma coisa, falta, pecado, né? Então você deve orar, porque há pecados que são para a morte e os que não são para a morte, diz João. Muito bem. Então, o que é a lição importante aqui? É possível nós cristãos, filhos de Deus, servos de Cristo, viver uma vida sem pecado? Mas a maioria das pessoas e os cristãos têm essa mentalidade equivocada de que o crente, enquanto estiver nesse corpo, é impossível viver sem pecar. Ora, e há até um ditado popular que diz que nós pecamos em todo o tempo, em palavras, pensamentos e obras. Isso não está na Bíblia. É uma falácia, é uma invenção. Vamos ver então o que diz a palavra de Deus. Porque se o cristão é salvo, liberto do pecado, vive no Espírito e não pode viver sem pecado, então será que a obra de Cristo é incompleta? Não. Lá em nós vamos ver isso em Romanos, no capítulo 1, 6, aliás. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre a vida do cristão. Que diremos, pois? Versículo 1 e 2, do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? E no versículo, nós temos ainda, no versículo 14 e 22, olha o que Paulo continua dizendo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E no versículo 22, olha o que diz Paulo. Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz ainda o seguinte, ou melhor, antes eu quero ler 2 Coríntios 5,17. Olha o que diz Paulo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Outra versão diz, eis que tudo se fez novo. E lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, olha o que diz Paulo da sua própria experiência. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, isso é no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Né? Então, aqui está a verdade. E agora, passando para a primeira carta do apóstolo João. É possível o cristão viver sem pecado? Ora, isso é o que Deus nos fez, nos libertou para viver essa vida nova. Diz lá 1 João no capítulo 3, versículo, 2, 4 e 5. Olha o que diz aqui o apóstolo. Aquele que diz, eu o conheço, isso é a Cristo, a Deus, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos, diz aqui no texto. Aquele que diz que permanece nele, que é cristão, crente verdadeiro, esse deve também andar assim como ele andou. Andar como Jesus andou. Jesus andou em pecado? Não. Foi tentado? Sim. E nós podemos, às vezes, cair em pecado. Vamos ver aqui, por falta de vigilância. E continuando no capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz o apóstolo ainda aqui. 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pode até cair em pecado, mas imediatamente volta para a comunhão com Deus. Não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, é o Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando. Viver pecando é prática continuada, porque é nascido de Deus. Nascido de Deus. Voltando agora para o capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui. Pode até pecar, mas olha o que diz. Filhinhos, diz o apóstolo, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, é a providência para o perdão dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E ainda nós vamos encontrar aí essas expressões, né? Agora, vamos ler mais na frente, mas eu quero mostrar o seguinte: por que muitos dizem que nós não podemos viver sem pecado? Porque confundem pecado com faltas. O pecado quer dizer errar o alvo, fugir do alvo. E esse fugir do alvo, o pecado é rebelião. Lá nós vamos encontrar em 1 João 3:4, olha o que diz aqui, né? A palavra de Deus. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é desobediência consciente, voluntária, daquilo que sabe que está fazendo errado, mas faz. Pode até ser assim, por um momento, ninguém peca instantaneamente assim, sem querer. Há um momento de tentação e cede. Por isso Jesus diz, vigiar e orar para não cair em tentação. Então, isso é pecado. Agora, a falta não é pecado. Nós vamos ver aqui no capítulo 5 de 1 João, versículos 16 e 17, olha o que diz então o apóstolo. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, isso aqui é falta, né? Não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que rogue, que peçam por eles. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte, há pecado que há desvio, conduta, ações, atitudes que não são injustiça em si, não são pecado. Toda injustiça é pecado, diz o versículo 17, e há pecados não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, aqui, quando fala desses pecados que não são para a morte, o que Jesus ali, então, usou na metáfora, são as poeiras que surgem nos pés. Ali no costume antigo, lá naquela cultura, calçava-se sandálias, né? Todo mundo. E então tomava-se banho e calçava a sandália e ficava por ali. Na hora de deitar, às vezes tinha pisado em algum lugar com poeira, o pé tinha uma certa poeira ou pó. Então lavava-se os pés para não sujar a cama, para dormir. Então nós já fomos lavados, limpados pelo sangue de Jesus Cristo, porque diz, se confessarmos nossos pecados, diz o apóstolo João, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Mas, na hora de entrarmos na glória, nós não podemos deitar, descansar, não que nós vamos ficar em um sono lá até Cristo voltar, mas de passarmos dessa vida para outra, nós temos que estar com os nossos pés limpos. Pés aqui fala de conduta, de andar, nada tem que ficar de poeira. Mas isso aí nós não precisamos nos preocupar, porque Jesus mesmo disse aqui, e lá nós vimos que se andarmos na luz, nós temos ainda aqui em 1 João, né? Ele diz aqui, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ora, andar na luz é andar em obediência, estar em perfeita comunhão com Deus, estar limpo dos pés, toda a nossa vida cristã, a nossa alma está lavada, purificada. Mas aqui ele diz, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se já estamos em comunhão, andando na luz, obedecendo à vontade de Deus, nós estamos na luz, estamos em comunhão. Então, por que necessita do sangue nos purificar? Aqui está falando desse lavar dos pés. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Deus se encarrega de purificar-nos dessa poeira que às vezes no nosso cotidiano, na vida cristã, no nosso envolvimento, em todos os nossos ambientes, família, sociedade, às vezes nós deixamos escapar alguma atitude ou palavra de impulso emocional, que sentimos que aquilo não foi da vontade de Deus. Às vezes nós pedimos perdão, mas mesmo que a pessoa faça por ignorância e nem pede perdão, o Senhor nos purifica
nos limpa, Ele cuida de lavar os nossos pés, para que limpar essas coisas que não são pecados em si, são faltas, para que nós possamos encontrar com eles limpos, lavados, dos pés à cabeça e em perfeita santificação.